Estamos de volta com o nosso Sempre com Você, nessa quinta-feira, falando sobre práticas comerciais abusivas. Eu recebo mais uma vez aqui o Dr. Leandro Provenzano, especialista em direito do consumidor. Ele começou com a gente, vai terminar com a gente, ficar com a gente até o final dos tempos. Até o final. E aí, eu quero te dizer o seguinte, se de repente você em casa tem alguma dúvida, tem algum tema referente ao direito do consumidor, porque eu acredito que quem nunca passou alguma raiva aí, né? Como consumidor. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar no 3349-1015 e deixar sua sugestão de pauta também, porque aí a gente vai pesquisar sobre, vamos trazer também aqui para você, para poder explanar, né, sobre determinado assunto. Você estava falando da cartilha que vocês fizeram, né? Aí tem aqui esse informativo também. Acredito que se todo mundo der uma olhadinha, vai ver que tem bastante de direito que não faz valer, né, Leandro? Pois é, a cartilha é até mais fácil de ler do que a própria lei, né? Então, até eu creio que seja um projeto de lei bastante eficaz, em vez de ter um código inteiro de defesa do consumidor, tem uma cartilha que é mais explicativa e de uma leitura muito mais fácil. Quer falar, até a forma de manusear é muito mais fácil, né? Pois é, uma cartilha de bolso ali, onde você possa ter um índice remissivo, né, para procurar. Gente, é muito legal quando você sabe seu direito. Porque quando você sabe seu direito, ninguém te passa a perna. Né? Eu fui uma vez num restaurante e a gente foi todo mundo junto. E aí a gente pediu a comanda separada, porque nós éramos em 20 pessoas. E era um restaurante mais caro e cada um pediu uma coisa diferente, né? Eu sei que eles não deram a comanda separada. Eu falei, olha, mas é direito meu, eu quero a minha comanda separada. Aí fez uma confusão lá, não teve a comanda separada. Moral da história, na hora de pagar no final, faltou dinheiro, né? Porque ficaram itens a serem pagos. Quem ficou por último acabou tendo que dividir entre si, né? Aqueles lá, dividir entre nós. Mas aí aí o gerente veio, eu conversei com ele, eu falei, é por isso que eu falei da comanda separada, né? Mas como era aniversário, a gente não queria causar muito, para não dar muita confusão, né? Até para não prejudicar o garçom, porque no final das contas, no somar dos ovos, a culpa foi do garçom, não foi de quem disse, né, na portaria que não faria comanda separada. Mas aí eu falo assim, você sabe do seu direito. Foi a primeira e a única vez que a gente deixou passar. Agora a gente chega no lugar, não, minha comanda é separada. Justamente para não dar esse problema. E é direito da gente, né, saber dessas coisas. Então, o grande problema é quando a gente está numa situação dessa que a gente não sabe se é direito nosso ou não. Aí a gente não sabe se pode brigar pela situação ou não. Então saber o direito é importantíssimo. É verdade. Olha só, a Paula Regina do Otávio Pécora pergunta assim, comprei um carro financiado e ao terminar de pagar, verifiquei que o carro ficou o dobro do preço de mercado. Posso considerar isso juros abusivos e qual o procedimento? Olha, nesse caso, a Justiça já tem reiteradas decisões no sentido de que ele só é um juros abusivo quando, ao final daquele procedimento, a gente verificar que aquele contrato especificamente ele está com juros acima da média praticada pelo mercado. Então, o que teria que fazer, na verdade, é consultar no Banco Central do Brasil qual que era a taxa de juros praticada pela média dos bancos. E aí sim, se o seu contrato tiver com juros acima desse limite, desse resultado do Banco Central, aí sim é considerado prática abusiva. Caso contrário, não. Ele simplesmente é um juros abusivo ali que está dentro da prática, dentro da média do mercado, mas que, no entanto, não pode ser revisto pelo judiciário. Nesse caso, então, sempre é importante a gente somar o valor das parcelas, que é um hábito que nós não temos. É uma dica, a gente já tratou disso na matéria do superendividamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar quanto que eu dei de entrada e somar a quantidade de parcelas pelo valor das parcelas. E ali a gente já vai saber logo de cara se a gente vai estar pagando 2 ou 3 vezes o valor de um veículo. E, em regra, dobrar o valor do veículo, infelizmente, está sendo comum e não está sendo considerado juros abusivos. Abusivo está sendo aquele juros, sim, a grosso modo, que está mais do que duplicando o valor do contrato principal. Mas, infelizmente, é assim, quanto maior o prazo para pagamento, maior a quantidade de juros. E aí tem que ficar esperto no primeiro momento e fazer sempre a conta. A gente sempre aconselhou isso aqui. Quando a gente faz a conta, a gente percebe às vezes até que a entrada que a gente está dando é o próprio juros que a gente está pagando, né? Exatamente. E aí, ao final desse procedimento, se o contrato, o financiamento é de 5 anos, você vai ter um veículo ali que com certeza depreciou muito e o valor que você vai vender não é a entrada do próximo. Então tem que ficar atento e a gente já tratou disso no superendividamento. Temos que ler contrato e fazer conta, infelizmente. É verdade. Olha, o Aço Alemar, não sei, pergunta assim.
que uma empresa daqui de cursos profissionalizantes colocou um concurso das melhores frases. E quem tivesse a melhor frase ganharia um curso. Aí ele coloca assim: minha filha recebeu uma ligação que ela havia ganhado o curso. No final, eu tive que pagar esse curso. E ainda o curso só enrolou. Em 2 meses, minha filha tinha desistido. Gostaria de saber se eles têm o direito de fazer eu pagar a desistência do curso e por que eles usam a falsa propaganda. Bom, nesse caso, primeiramente, se houve essa ligação falando que ela havia sido sorteada e que o curso seria gratuito, é importantíssimo que ela exigisse um documento a respeito disso, porque ali já faria com que ela não tivesse obrigação de pagamento. Primeiro ponto. Agora, se foi feita uma propaganda do curso, ela pagou por esse curso, ela deve exigir ali aquela grade curricular e deve exigir o bom cumprimento daquele curso. Agora, se ela tiver meios de provar em juízo que o curso não serve ao fim ao qual se destina, quer dizer, é um curso de tal matéria e no final ela não sairia apta a dar aula, a trabalhar nessa área, aí ela deve juntar testemunhas e documentos para rescindir o contrato sem ter que pagar multa. E aí deve sempre ler o contrato. O que está previsto? Tem o pagamento de multa? Como que é o caso de rescisão? Por isso que a gente sempre fala, tem que ler o contrato e ficar ciente das circunstâncias que estão ali tomando conta daquele negócio jurídico. Nesse caso, então, se ele não tiver nenhum documento falando que não precisava pagar, ou que tinha ganhado esse concurso e tudo mais, não tem como... Não tem como provar, porque sem prova, sem testemunha, a gente não tem como colocar uma ação dessa em juízo, porque o juiz vai olhar com aquela imparcialidade dele e o curso pode vir simplesmente falar, não, essa informação não aconteceu. E como é que eu provo que aconteceu? Porque se o consumidor entrar com a ação, é ônus dele, né, dever dele provar que aquilo ali aconteceu. E se ele não tem documentos, o próprio advogado vai falar, olha, aqui eu sei que você tem o direito, mas infelizmente você não tem documento suficiente para instruir uma ação judicial nesse sentido. Então aí, às vezes, ele pode entrar com uma ação e ainda perder o processo por falta de provas. E isso é muito comum, por isso que é sempre bom consultar um advogado para ver se ele tem os mínimos documentos essenciais para entrar com a ação. Verdade. Vamos falar de venda casada? Você citou a venda casada aí, né? Vamos falar, então, se ela é proibida. Você já falou, né? Sim. Que ela é proibida, né? Mas, às vezes, é incluso nos tais pacotes que a gente compra, a gente nem percebe. Pois é. O pacote, ele não é proibido, né? Tem essa previsão, as empresas podem fazer promoções, incluir os combos, só que ela sempre deve fornecer para o consumidor aquele serviço individualizado. Então, se eu tenho um combo de internet e telefone, mas se a mesma empresa oportunizou só o telefone ou só a internet, ela não está incorrendo numa prática abusiva. Mas a partir do momento que ela condiciona um produto ou um serviço a um outro produto ou serviço, aí ela está incorrendo nessa venda casada. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente consome isso aí no dia a dia sem perceber. Eu vou ao cinema e chega lá no momento que eu estou com o meu refrigerante comprado na praça de alimentação do shopping, aquele funcionário fala, bom, você não pode entrar aqui com comida nem bebida. Agora pode, né? Sempre pôde, na verdade. Olha é que só, agora estão tendo campanhas que estão conscientizando os consumidores a respeito disso. Outra coisa que é muito comum, inclusive, aqui na capital, consumação mínima. É uma venda casada, porque eu estou ali ou para assistir um show ou para ir consumir algum produto naquele estabelecimento. Então eu não posso condicionar um outro produto ou um outro serviço àquele serviço que eu previamente contratei. Se eu entrei numa boate, por exemplo, e eu estou lá para ouvir a música, ele não pode me exigir que eu consuma R$100 de produtos ali, né, de bebidas no caso. Então isso aí é uma venda casada e é muito mais comum do que a gente imagina. E a gente tem um hábito de falar, bom, essa lei não pegou. O que na verdade não acontece. O que acontece é que as pessoas não cientes dos seus direitos não entram com as reclamações, não entram com as denúncias e nem mesmo com as ações judiciais. E aí fica cômodo para a empresa ela incorrer nessa prática, né? Nessa prática abusiva. E aí, pô, ninguém reclama, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha zona de conforto. Mas a partir do momento que o consumidor entrar com a ação, entrar com a reclamação, o PROCON fiscalizar e autuar, vai começar a ficar caro para a empresa manter essa prática abusiva. E é a hora que ela começa a melhorar o serviço. Isso é muito evidente na questão do banco, na fila de banco. Aquelas agências que já sofreram um número muito alto de ações judiciais e tiveram que pagar pela demora no atendimento, a maioria delas já resolveu o problema contratando 2 ou 3 funcionários. Porque para o banco começou a ficar mais barato contratar 2 ou 3 funcionários do que pagar as indenizações. Infelizmente, para o empresário, isso é uma conta muito lógica. Se aquele prejuízo não está sendo suficiente para eu melhorar meu serviço, eu vou continuar incorrendo nessa prática abusiva.
É verdade. Agora, Leandro, proibir, né, a gente não pode discriminar, né, nem por raça, cor, sexo, classe social, etc, né, do consumidor pelo fornecedor. Ou seja, assim, se houver um produto disponível à venda, né, qualquer um pode comprá-lo, né? Sim. Isso é só direito do consumidor ou entra também em outros quesitos? Bom, ele entra no direito do consumidor. Agora, o que ultrapassa essa esfera do consumidor, aí já pode virar, inclusive, uma ação criminal. Né? Você condicionar, sei lá, por raça, por credo, alguma coisa nesse sentido, aí já, provavelmente, ele vai incorrer numa infração penal, um delito penal, passível, inclusive, de uma prisão. Agora, na prática do consumidor, não. Inclusive, não é só a questão de raça ou cor, mas é a questão financeira também. Ontem eu recebi uma reclamação de uma cliente falando que o banco não quer abrir conta para ela, porque a agência, teoricamente, já atingiu o número limite de clientes. Isso é algo que eu nunca vi acontecer, o banco se recusar a ter mais um cliente. Então, é uma informação completamente destoante do que acontece no mercado e eu pedi para ela protocolar um AR, né, para que o banco esclareça por escrito por que ele deu aquela resposta para ela. Aí sim, a partir desse momento que a gente tenha essa resposta por escrito, se estiver violando a lei, não tiver uma boa causa, uma justa causa para aquilo, aí sim a gente pode entrar com uma ação judicial. Porque pode ser que ela tenha, por exemplo, uma pendência no banco. Ela tem um débito junto àquela instituição bancária e por causa disso não vou conceder um novo crédito para ela. Aí plenamente possível, plenamente dentro da lei. Então agora se tiver alguma coisa que supere isso aí já pode ser considerado uma prática abusiva, passível inclusive de uma ação judicial. E, inclusive, também é uma prática também abusiva se, por um acaso, a pessoa tiver, né, inadimplente, a empresa divulgar esses dados, né, divulgar isso. Sim, com certeza. Essa divulgação, ela não deve ser feita jamais, porque sempre tem que ter o sigilo da informação do consumidor. Muito menos pode aquele fornecedor passar para outros fornecedores alguns dados desse consumidor, como o telefone, endereço. E hoje em dia está sendo muito comum isso, com essa crise que vem tomando conta do país e as pessoas que estão em débitos receberem ligações em casa de parente, no trabalho e sendo cobrado de forma abusiva. Então, isso aí está se tornando comum e o que a gente sempre fala, tenta produzir uma prova, tenta gravar essa ligação ou pegar uma testemunha para comprovar em juízo que está sendo sofrida aquela cobrança abusiva. Não pode ligar no serviço, não pode ligar para parente, é só para a pessoa que está devendo. E jamais comunicar essa situação para terceiro, porque ali você constrange aquele devedor. E acabam as empresas utilizando isso aí realmente como uma forma de coerção. Então, é prática abusiva também podendo ser punida. É muito comum, né, quando a pessoa vai fazer uma compra, ela deixa o número, dá 2 telefones para contato. Pois é. Né? A pessoa pode até se recusar a não dar esses telefones para contato, Leandro? Se for um preenchimento de um requisito, ele pode sim, aquela empresa requerer isso aí. Agora, ele pode passar ou não essa informação. Se a empresa vincular aquilo ao crediário, aí já é uma norma da empresa, o consumidor tem que cumprir. Porque aí são nesses telefones que eles ligam se a pessoa não paga. Tudo bem, ligar nesse telefone, beleza, para confirmar dados, que é para aquilo que ele pediu aquela informação naquele momento, e não para cobrar. A pessoa não está ali sendo fiadora da outra naquela relação comercial. Então, ela não pode ligar para expor esse consumidor a esse ridículo, a essa humilhação. Então, isso aí deve ser pesado. Verdade. Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa? Porque hoje também tem dica, né? A gente vai dar a dica vamos ver, do frango frito hoje. Olha só. Depois do almoço, da dica de frango frito. Ótimo. Então, a nossa dica de hoje é a seguinte, né? O frango frito, ele fica dourado e sequinho, sem grudar na panela, se você colocar uma colher de sopa de amido de milho no óleo de fritura bem quente. Olha só, gente. Então, óleo bem quente, vai lá, pega uma colherzinha de amido de milho, põe lá dentro e depois você frita o frango. Vamos ver se ele vai ficar douradinho mesmo e sequinho. Aliás, um franguinho douradinho e sequinho é uma delícia, um petisquinho, tudo né? De bom, sim, hein? Tudo de bom. Se ficar ainda mais douradinho, mais sequinho, melhor ainda, né, Leandro? Aí sim, a gente come com força, né? É verdade. E falar nisso, por exemplo, direito do consumidor, cardápio. Eu olho ali, tem um franguinho bonito lá no cardápio. E aí vem tudo diferente a hora que eu peço. Pois é, você pode simplesmente se recusar a aceitar aquele prato, porque eu falo, eu comparando o que você está me servindo com o que tem no cardápio, tem alguma coisa errada aqui. Isso, infelizmente, é muito comum. Esses dias eu vi uma explicação assim da pessoa. É uma imagem meramente ilustrativa. Pois é, só que quando aquela imagem, como a gente falou, é uma propaganda, então aquilo vincula o produto. E a gente sabe como é que essas imagens são feitas, né?
Ele monta o sanduíche como se ele estivesse preparando um defunto para um velório. É cheio de... É verdade, tem alfinete ali, ele põe um corante. Então aquilo ali não é meramente ilustrativo, é meramente ilusório, porque o produto nem sempre vai estar naquelas condições. A gente vê aquele sanduíche com a alface toda verdinha, perfeita, né? nem parece ela que tem um hambúrguer... No Photoshop. Não, e também eles tiram foto com um alfinete para ele ficar para fora do sanduíche. Então tem todo um jogo de marketing ali para induzir você a comprar aquele produto, mas na hora que você vai ver, ele é bem menor do que aparenta. É verdade. É igual quando a gente compra industrializado mesmo, os panetones agora que tá Sim. chegando o Natal. Chocotone, você compra chocotone naquela esperança, que no comercial eles puxam aquele chocolate, né? É. Quando você vai comprar é só um filetinho seco de chocolate. Quando tem, né? É Aí o pessoal tira foto, expectativa e realidade. Pois é, a gente está brincando, mas aquilo ali está vinculando o produto. Verdade. E ele pode até mesmo ter como ele tem uma propaganda acima do produto que ele oferece, o consumidor pode até mesmo pedir um ressarcimento. Falar, ó, esse produto custa R$10, mas olha o tanto de recheio que ele tem. Esse aqui não custa 7. E ele pode, juridicamente, teoricamente, brigar por isso, mas não vale a pena acionar o judiciário por causa de uma ação desse tipo. O que vale é uma reclamação no PROCON. Para melhorar o atendimento, né? Para melhorar o atendimento, para não fazer aquela propaganda que acaba sendo abusiva, porque ele está fornecendo uma imagem que não corresponde à expectativa do produto. Então, aí sim, uma reclamação no PROCON. Em caso de reincidência, o PROCON ele vai aplicar uma multa bem pesada para esse fornecedor. Chegou uma pergunta aqui da Vera. Ela pergunta assim, tinha um consórcio e fui contemplada. Retirei o carro e agora a parcela dobrou. Não fui avisada do valor, né, de R$600 para R$1.415. O que eu posso fazer? Nossa, Bom, Vera. Primeiro tem que ver o contrato se ele havia alguma previsão de aumento de preço após a contemplação. Porque, infelizmente, a maioria dos consórcios tem essa previsão. Porque entre falar e... Exatamente. Constar no contrato. E aí vamos bater de novo naquela tecla. Já leu o contrato? Tem que ler. Porque ali, naquele momento, é a hora que você vai ter para tirar as dúvidas. E o ideal, antes de fechar um contrato com a pessoa que te oferece esse produto, é sempre ter essa conversação com a empresa, no caso, com o funcionário da empresa, e falar, olha, eu quero saber todos os detalhes a respeito da compra desse produto. Depois disso, pega o contrato e leva para casa. Não assina na hora, porque na hora não vai ter nem tempo para ler, porque um contrato de compra de veículo e até mesmo de imóvel, ele é muito extenso. Então leva para casa, leia com atenção e marque no contrato o que você tem dúvida a respeito daquilo. E aí sim, questione o vendedor que está ali para fazer aquela venda do produto. Porque sempre a gente se depara com alguma cláusula que o consumidor falou, mas ele não falou isso aqui para mim, mas ele assinou em todas as vias daquele contrato. Então ali ele anuiu com todas as condições. E como é que a gente prova para o juiz que aquele funcionário não deu tempo hábil para ela ler o contrato, para assinar? Porque a gente sabe como é que é um jogo de venda. Ele vai lá e ele não sai dali enquanto o contrato não esteja assinado. E é nesse momento que o consumidor leva para casa um grande prejuízo futuro. Então deve sempre ler o contrato e, se for o caso, pega aquele contrato e leva para um advogado ler. Porque aí, se tiver alguma cláusula abusiva, alguma coisa que ele possa, num primeiro momento, atentar, acender aquela luz e falar, aqui tem que ter atenção. Porque no momento que você for contemplado, esse preço pode dobrar. Então é isso que ele deve ficar sempre atento. Agora, se o contrato não tiver essa previsão de aumento, aí é uma cláusula abusiva e ele pode rever isso no judiciário. Mas pela experiência a gente tende a dar aquele pitaco no sentido de achar que o contrato vai ter alguma coisa escrita que prejudica o consumidor. Infelizmente é o que acontece. Leandro, nosso tempo está acabando, mas eu preciso falar de uma coisa, algumas coisinhas bem rapidinhas, que agora está na moda, né? Porque quando você liga na pizzaria, você pede uma pizza de 2 sabores, geralmente a pizza vem com o preço da pizza mais cara, o sabor do lado mais caro, né? Agora não pode ser feito isso, não tem que cobrar esse valor. Pois é, o que deve ser feito é a média. Se a pizza uma custa 10, a outra 20, tem que somar as duas e dividir por 2. É assim que deve ser feito e não é agora que isso está valendo. Isso sempre valeu, é que agora estão havendo as campanhas de informação ao consumidor. Então, com essas campanhas em alta, eu duvido que uma pizzaria se negue a praticar esse preço que a gente está falando agora. Então, não é que agora tem essa lei. Agora, na verdade, estão tendo as campanhas para informar o consumidor, que é o que a gente faz aqui. Né? De assuntos, inclusive, que daqui 10 anos pode ser falar, não, mas agora a gente deve exigir isso aqui, né? Mas a gente já falou em outras épocas aquele mesmo assunto. Então, na verdade, nunca pôde, né? Porque é uma questão matemática. Se eu estou consumindo ali um produto que um custa 10, outro custa 20, eu estou comprando a metade de cada, a média é 15. Exatamente. Não tem por que eu pagar 20 ali por um produto que deveria ser para mim por 15. Verdade. Leandro, agora, troco em bala em chiclete.
né? Hotéis e resorts que só fecham pacotes nos feriados, multas exageradas na troca de passagens aéreas, rodízio, cobrança pelo desperdício, né? Estacionamento privado que diz que não é responsável pelos danos no veículo. Tudo prática abusiva. Olha só, a gente tem que prestar atenção, né? Ah, mas você não quer pegar o troco de chiclete? Aí você fala, mas quanto que tá? Ah, ainda tá faltando R$1. R$1 de bala de chiclete? Nossa, é bala pra caramba, né? Então isso aí a gente deve ficar sempre atento. E o consumidor pode se negar. Fala, não, eu não quero. E aí, se ele não tiver aquele troco, ele tem que dar troco a mais. Ou fazer desconto no produto para aquele que ele tenha troco em caixa. A questão do carro em estacionamento, a mesma coisa. Qualquer estabelecimento que coloque ali um estacionamento gratuito ou pago, ele é responsável sim, tanto pelo carro quanto pelos bens que estão dentro do carro. Mas a gente sempre falou, o difícil é provar o que tem dentro do carro. Como é que eu vou provar que tinha um notebook dentro do meu carro? Então aí é uma questão mais complicada. Mas o estabelecimento é sim responsável por aquilo. Então, são várias práticas abusivas que a gente se depara no dia a dia e que, se a gente não estiver bem informado, acaba passando por isso aí sem reivindicar os nossos direitos. Para isso que o programa está aqui, para isso que tem as cartilhas, o código, então tem que fazer uso. Eu falei de rodízio, né, cobrança do desperdício, por exemplo, no caso de rodízio de sushi, por exemplo. Sim. Né? Tá muito na moda, todo mundo gosta, né? Todo mundo não, a maioria das pessoas hoje em dia gosta de rodízio de sushi. Eles falam que não pode deixar, né? Às vezes não pode desperdiçar. Cobra por peça. Cobra por peça. Isso Exatamente. É errado, Leandro? Bom, isso é errado, mas também a gente tem que falar para o telespectador que não vai deixar um produto ali, né? Pede só o que vai consumir. Exatamente. Então, tanto é que a pessoa que vai servir, ela fala, quais desses aqui você quer? Então você seleciona ali individualmente o que você está fazendo. A lei não prevê se pode ou não pode cobrar pelo desperdício. O que ele fala é que pode cobrar por peso, né? Mas essa multa não é prevista, então pode ser considerado uma prática abusiva. Mas a gente sempre fala para o consumidor, tem que ficar atento, porque a gente está aqui para uma relação de direito consumidor saudável entre as partes, não só para o consumidor. Então a gente pede um temaki, tem temaki que custa R$16. Como é que eu vou pedir um temaki num rodízio e vou largar aquele temaki ali? Né? Enquanto tem gente passando fome aqui, é injusto que eu deixe um temaki ali. Então temos que pôr a mão na consciência também e falar, bom, não vou desperdiçar, até mesmo porque ele oferece o produto unitário ali para mim. Então por que eu vou pedir 2 se eu não quero comer 2? O olho maior que a barriga, né? Exatamente. Então assim, não é porque o direito não legislou que eu vou também fazer uso abusivo do meu direito de consumidor. Temos que ficar atentos. Tá certo, Leandro. Deixa uma mensagem então pra gente. Bom, vamos falar aqui mais uma vez para consumidor que for fazer algum negócio jurídico, principalmente compra de carro, veículo, imóvel, um consórcio. Pega o contrato, leia, se não tiver tempo, leva para um advogado e leva assinado no outro dia, porque são aí que residem os maiores perigos e os maiores prejuízos ao consumidor. Tá certo, Leandro, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui e te espero na próxima oportunidade. Combinado. E você que tem em casa, não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje. How great